Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta semana que está começando, nesta segunda-feira, em nome de Jesus. Agora são 6 horas da manhã, hoje é dia 21 de outubro e nós pedimos que o Senhor te abençoe poderosamente, abençoe toda a tua família em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra e toda a glória, te louvamos de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos perdoe, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa os nossos pecados e lança-os lá no mar do esquecimento, em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos dê o entendimento e a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos ler hoje o capítulo 11 de Hebreus, lembrando que ontem, quando nós terminamos o capítulo de número 10, também quero lembrar você que hoje nós voltamos com o grupo de crescimento, falando hoje sobre guiados por Deus, é o tema, vamos falar um pouco sobre o espírito do homem, amém? E no versículo de 39, que nós lemos ontem, o último versículo de Hebreus capítulo 10, a palavra do Senhor dizia ali sobre que nós não éramos daqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que têm fé para a conservação da alma. Então, dentro deste tema, dentro deste assunto, é que então, no versículo 1 do capítulo 11, o escritor de Hebreus diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, amados, a fé, ela crê, ela vê aquilo que os olhos naturais não veem. Por isso que eu pergunto para você que está aqui nos acompanhando, você tem fé? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu não vejo, mas eu creio. Amados, nós precisamos nos aproximar de Deus com fé. Esta semana que está começando, eu quero convidar você a se aproximar mais de Deus. Eu quero desafiar você a ir além e chegar diante do Senhor, ir até Ele com fé, crendo, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para Deus, para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E ele então no versículo 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amados, é a fé que nos dá um bom testemunho diante de Deus. Não são as obras, mas é a fé. Você lembra de Abraão? Deus disse: sai da tua casa e da tua parentela, porque ele creu. O resultado foi que ele então partiu, ele agiu, houve esta obra, esta ação de sair, porque ele creu, porque se ele não tivesse crido, ele não haveria de sair. Amém? Então, é pela fé que nós obtivemos um bom testemunho. Ou seja, o Senhor olha para mim e para você e diz: olha, ele está andando na minha palavra porque ele crê. Amém? O que você quer que o Senhor fale a teu respeito? Qual que é o testemunho que você quer que saia da boca de Deus, a meu e a teu respeito? Amém? Eu quero que quando o Senhor olhe para mim, ele diga assim: olha, anda na minha palavra, é justo, amém? Anda na justiça, anda na minha palavra, é obediente. Não é isso que nós queremos que o Senhor fale a nosso respeito? Então nós devemos, pela fé, alcançar esse testemunho. Porque eu sempre tenho ensinado aqui que a fé, que o primeiro passo antes da fé é o arrependimento, então vem a fé e com a fé vem a obediência da palavra. Amém? Então, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Você crê nisso, que a palavra de Deus foi feita pela palavra, pela sua palavra, pelo poder da sua palavra? Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, que o Senhor diz: haja luz e houve luz. Ele disse: haja as águas, a parte seca, e houve a terra, os mares. Amém? É pela palavra de Deus. E ele diz ainda mais aqui, o autor de Hebreus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ela foi feita pela palavra de Deus, ela não foi feita do que se vê. A água não foi feita da água, a água foi feita pela palavra de Deus. A terra não foi feita da terra, foi feita pela palavra de Deus. Amém?
Então ele fala de alguns exemplos, ele começa a falar dos primeiros heróis da fé, aonde ele começa lá já em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, falando de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Lembra? Abel levou da cria dos seus animais, amém? Dos primogênitos dos seus animais, porque ele era pastor. E Caim levou dos frutos da terra. E diz aqui que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo. Por que ele era justo, amados? Porque ele creu. Nós somos justos quando nós cremos, quando nós andamos pela fé. É assim que nós somos justos. Quando nós andamos pela fé e cremos no Senhor Jesus, nós somos justos. Então aqui Abel foi encontrado justo porque ele agradou a Deus. Amém? Pela sua obra, pela sua fé, levando ali os primeiros frutos dos seus animais. E ele diz, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Porque é importante nós aprendermos algo, amados. Quando Deus ele aceita a nossa oferta, ele aceita o ofertante. Quando Deus não aceita a oferta, ele não aceita o ofertante. Escute isso. Quando a minha oferta não é aceita por Deus, eu não sou aceito por Deus. Quando a minha oferta é aceita por Deus, é porque Deus aceitou o ofertante. Isso é muito importante. Amém? Em nome de Jesus. Por isso que não adianta fazer as coisas por obrigação, não adianta fazer as coisas por ser extorquido, como nós vemos em alguns lugares. Não adianta, amados. Porque o fato é, Deus está aceitando a oferta que eu estou oferecendo a Ele, seja o que for. Não é só dinheiro. Pode ser a minha vida, o meu tempo. Amém? Pode ser tantas coisas. Quando Deus aceita a minha oferta, é porque Ele me aceitou. E diz mais ainda, por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala. Por meio dela, ok? Por meio da fé. Porque foi pela fé que a oferta de Abel foi aceita por Deus. E a de Caim, não. Porque não havia fé na oferta de Caim. Nós estamos falando da fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Olha que coisa tremenda, amados. Ou seja, transladado é que ele foi arrebatado antes da morte, livre das garras da morte. Então ele foi transladado para não ver a morte. Nós vemos isso, né, na figura de Enoque. Nós vemos isso também na figura de Elias no Antigo Testamento. Enoque e Elias. Não foi achado porque Deus o transladara. Amém? É o arrebatamento, é uma figura do arrebatamento. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como que ele agradou a Deus? Pela fé. É a fé que nos faz agradar a Deus. Andar pela fé. De fato, sem fé é impossível. Então aqui ele faz esse fechamento. Olha, de fato, ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu fazer simplesmente por fazer. Os fariseus faziam isso. Eles obedeciam a lei como uma obrigação, como uma religiosidade de forma mecânica. Não, amados, há um sentido de fé em tudo que nós temos que fazer para Deus. E aqui então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amém? Olha que sério isso. Quando eu não tenho fé, um dos primeiros pontos, então, é que eu creio que Ele não existe. Mas aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele presenteia, ele abençoa, ele cuida, ele protege, ele sustenta, ele guarda. Amém? Ele dá saúde. Aleluia! Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, falamos sobre isso ontem à noite, acontecimentos que não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa.
Quem fez isso? Noé. E ontem nós vimos, Deus está te chamando para você preparar a arca para que toda a tua casa seja salva, todos os teus descendentes sejam salvos, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Amados, a justiça, a salvação, ela vem pela fé. Sem fé é impossível alcançar a salvação. Nós não alcançamos salvação por obras, mas somente pela fé. Amém? E aqui nós vemos então, nesses primeiros 7 versículos que nós lemos hoje, esta natureza da fé. A fé é a certeza, é a convicção de que Deus é galardoador, porque eu creio que Ele existe, eu creio que Ele está me vendo. Então tudo que eu faço pela fé para Ele, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, louvado seja Deus. A palavra de Deus, amados, ela é maravilhosa. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele é tentado no deserto, ele diz a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Esta palavra, amados, ela é poderosa para nos salvar, para transformar as nossas vidas e a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu quero te convidar a orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por este dia e te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor venha tirar, ó Deus, toda a incredulidade do nosso coração. Venha abrir os nossos olhos. Venha nos dar fé, em nome de Jesus. Venha, Senhor, nos dar o entendimento da Tua palavra. Queremos Te agradar pela fé, Senhor. Pela fé queremos andar sempre contigo. Nós Te amamos de todo o nosso coração. Abençoa cada família aqui representada com paz, com reconciliação e amor. Abençoa também com saúde, cura todas as enfermidades. Em nome de Jesus Cristo. Também traz libertação de todos os vícios, de tudo que os prende, em nome de Jesus. E também, Senhor, opera milagres naquilo que nós somos limitados, incapazes, mas que o Senhor é o Deus do impossível. Abençoa cada casa, cada família, em nome de Jesus Cristo. Traz salvação nos lares. Opera, Senhor, a salvação em cada lar, em cada família, em nome de Jesus, restaurando e levantando um povo santo e separado para o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Quero só te lembrar que nós temos daqui a pouco o devocional com a pastora Ana. Nós temos às 19h30 o grupo de crescimento. Tivemos um recesso na semana passada porque eu estava em São Paulo, mas essa semana voltamos de novo ao grupo de crescimento, segunda e quarta, às 19h30. E às 21h30, começamos sempre 5 minutos antes, para saudar os irmãos que chegam ali, que estão ali aguardando, nós temos a oração da noite, que você é o nosso convidado. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e um bom dia.